Capítulo 227, Derrota Total. Tradução, GP Revisão, Azel. A luz dourada encheu o céu. Inúmeros indivíduos olharam para a imagem do dragão dourado gigante e ilusório que se formará dentro da luz, quando surgiram espinhosos sentimentos em seus olhos. Dragão, uma besta antiga e mítica extremamente poderosa. Mesmo no mundo das bestas demoníacas, foi considerada uma existência de nível superior. Na verdade, tal existência provavelmente não foi encontrada mesmo em todo o grande Império Yan. Portanto, as pessoas comuns só ouviram rumores sobre isso, e até a oportunidade de ver uma figura ilusória como essa era rara. Os presentes oferecidos por esse praticante do nível Nirvana foram realmente extremamente pródigos. A técnica da alabarda escamada ancestral sagrada era dividida em 4 camadas. Cada camada era mais poderosa que a próxima. Em particular, a camada final, a alabarda do dragão celestial, era incomparavelmente poderosa. Lindung adivinhou que a força desse ataque provavelmente poderia corresponder a certas artes marciais de 4º nível. Mais importante ainda, até mesmo o atual Lindung só conseguiu executar este poderoso ataque. Portanto, pode-se imaginar quão temível este ataque seria, uma vez que Lindung conseguiu tirar todo o potencial desse movimento. Um brilho dourado encheu os horizontes enquanto uma gigante sombra de dragão de ouro estava entrincheirada dentro. Pouco a pouco, uma onda de choque extremamente temível surgiu, fazendo com que o couro cabeludo de alguns indivíduos poderosos nas arquibancadas se tornasse entorpecido. Quando ele uivou, uma grande diferença realmente apareceu entre a arena de artes marciais e as arquibancadas. Evidentemente, eles tinham medo de se envolverem em um dano colateral. Esse pequeno bastardo realmente possui artes marciais temíveis. Sob o brilho dourado, Lúgio, cujo corpo tinha crescido ao dobro do tamanho, parecia extremamente pequeno. A vermelhidão em seus olhos tinha se dissipado ligeiramente devido à pressão esmagadora que se espalhava no meio do ar. Dessa área, ele podia sentir uma aura extremamente perigosa. Não importa como você resista, eu vou esmagá-lo com o meu martelo. Neste momento, não havia lugar para fugir. Além disso, após a execução da transformação do macaco demoníaco, a racionalidade de Lúgio evidentemente sofreu. Quando um brilho vermelho sangue surgiu em seus olhos, em vez de desacelerar, ele preferiu aumentar sua velocidade quando ele se transformou em um flash vermelho. Uma gigantesca sombra de guerreiros atravessou os horizontes, antes de ser direcionada para aquele remendo dourado no céu. Lindung olhou friamente para aquela luz vermelha que se aproximava. As escamas da alabarda escamada ancestral sagrada em suas mãos começaram a vibrar violentamente, antes que elas fossem completamente levantadas, dando à antiga alabarda a impressão de um horrível porco-espinho, que estava estranhamente cheio de uma aura ameaçadora única. Svoosh svoosh. Os rios do poderoso trovão Yuan do grande corpo continuaram a sair de seu dantian, antes de se espalharem em sua alabarda. Parece que, para executar este movimento, Lindung teve que usar todas as suas forças. Rosnado. À medida que os fluxos do potente poder Yuan entraram, a gigante sombra dourada do dragão que envolveu a alabarda tornou-se cada vez mais natural. Momentos depois, os olhos de dragão bem fechados de repente se abriram. À medida que esse brilho dourado flui, um rugido de dragão aparentemente antigo e destruidor soou. Buzz buzz. Assim como o rugido do dragão ecoou, a antiga alabarda nas mãos de Lindung de repente expulsou energia. À medida que o dragão que saiu da alabarda se solidificou, ele finalmente avançou com um brilho dourado que encheu os horizontes. À medida que a sombra do dragão dourado da alabarda uivava, o poder Yuan entre o céu e a terra começou a vibrar violentamente. Os fluxos das ondas visíveis do poder Yuan começaram a se espalhar desse brilho dourado. Fracamente, também surgiu o som do trovão, dando-lhe uma impressão extremamente formidável. O brilho vermelho e dourado parecia ter dividido o ar acima na arena das artes marciais em 2 lados.
Essa visão insana fez com que todos observassem com admiração. Este era o tipo de cena que era digna de uma batalha entre duas elites verdadeiras. Estrondo. A velocidade desse brilho dourado foi extremamente rápida. Em meros segundos, refletiu-se nos olhos da multidão. Assim como um meteoro, ele chocou violentamente contra aquele brilho vermelho. Uma onda de choque de poder Yuan extremamente formidável e selvagem emergiu desse epicentro, assim como um furacão. Enquanto isso, ele rasgou diretamente várias rachaduras do tamanho da arena de artes marciais. No momento do impacto, Lúgio viu claramente a força aterrorizante contida na sombra do dragão dourado. Embora fosse apenas por alguns segundos, ele sentiu que seu corpo estava sendo esmagado por uma montanha gigante. Mesmo seus ossos, que foram fortalecidos depois que ele executou a transformação do macaco demoníaco, começaram a soltar ruídos estranhos naquele momento. Nesse instante, ele finalmente entendeu o poderoso ataque de Lindung. Uma luz vermelha piscou maniacamente em seus olhos, enquanto Lúgio continuava a resistir. Os grunhidos doloridos começavam a emergir de sua garganta. Quando um brilho vermelho saltou violentamente, ele usou cada grama de sua força para resistir a essa sombra de dragão de ouro da alabarda extremamente formidável. Tentando derrotar minhas técnicas de alabarda com força bruta sozinho. Você deve estar sonhando. Lindung olhou friamente para Lúgio, que estava resistindo desesperadamente contra a sombra do dragão dourado da alabarda. Então, ele violentamente bateu a palma da mão para baixo, antes que incontáveis incandescências douradas surgissem instantaneamente daquela sombra de dragão dourado da alabarda. Clang! A antiga alabarda estava entre seus dois martelos de guerra. No entanto, sob o olhar desconcertado de Lúgio, as rachaduras começaram a emergir lentamente em seus dois martelos de guerra. Rosnado. Nesta instância, a sombra do dragão de ouro que envolveu a antiga alabarda, imediatamente penetrou, antes de se iluminar e, rapidamente bateu contra o corpo de Lúgio. Estrondo. Um som extremamente profundo entrou em erupção no meio do ar, antes que quase todo o potente poder Yuan ondulado no corpo de Lúgio desaparecesse instantaneamente. Imediatamente depois, suas roupas foram rasgadas, antes que ele revelasse um colete que ele usava por baixo. Na superfície desse colete estava um feixe de luz brilhando. Parece que era realmente um tesouro da alma. Entretanto, um colete do tesouro da alma de baixo nível era evidentemente incapaz de resistir a um ataque tão formidável. Assim, quando aquela sombra de dragão dourado, que continha um fluxo extremamente temível, começou a se espalhar, o brilho de seu colete diminuiu rapidamente. Então, rachaduras começaram a surgir e crescer, antes de explodir com um estrondo alto. Zumbido. Quando sua defesa final caiu, o rosto de Lúgio quase instantaneamente ficou pálido como a neve. Então, sangue fresco continuamente saiu de sua boca, enquanto que, o fraco, som dos ossos quebrados ecoava. Sob incontáveis olhares desconcertados da multidão, o corpo de Lúgio ficou deslumbrado no ar, antes de bater firmemente na arena das artes marciais. Instantaneamente, uma rachadura profunda de quase 2 metros de extensão apareceu na arena. Enquanto isso, as manchas de sangue estavam espalhadas ao longo da rachadura profunda, resultando em uma visão penetrante e sangrenta. O resultado pareceu ser decidido em uma fração de segundo. Essa sombra de dragão dourado da alabarda possui uma força aparentemente imparável, já que ele superou completamente todos os ataques e defesas de Lúgio. Um praticante de elite do estágio da criação da forma avançado foi totalmente derrotado. Enquanto olhavam para Lúgio, que estava deitado no chão como um cachorro morto, a arena das artes marciais ficou silenciosa. Enquanto isso, o rosto de cada membro do dojo marcial do abutre sanguinário agora era tão pálido como a neve. Na verdade, alguns começaram a se afastar furtivamente.
A razão pela qual o dojo marcial do Abutre Sanguinário poderia se dar ao luxo de ser tão arrogante foi inteiramente por causa da existência de Lúgio. No entanto, agora mesmo, depois que Lúgio sofreu uma derrota absoluta, o pilar que apoia seu dojo de artes marciais se desintegrou. Para o dojo marcial do Abutre Sanguinário, isso definitivamente seria um golpe crítico. Claro, em contraste com a desgraça e a escuridão do dojo marcial do Abutre Sanguinário, o dojo da Águia Marcial, depois de um momento de silêncio, um barulho de comemoração que vibrava a terra entrou em erupção antes de se virarem e olhar com fervor para aquele jovem, pairando no meio do ar. Nós realmente ganhamos. Jiang Lei murmurou para si mesmo, sua mão tremia continuamente. Evidentemente, ele estava extremamente movido dentro de seu coração. Enquanto isso, seus olhos estavam cheios de excitação e prazer. Uf, as mãos de Jade de Jiang Shui suavemente pressionaram a região do seu peito bastante inflada, quando a preocupação entre as sobrancelhas começou a se dissipar gradualmente. Swoosh! Os pés de Lindung entraram na sombra da lâmina, enquanto olhava fixamente para Lúgio. Quando ele estendeu a mão, as escamas da alabarda escamada ancestral sagrada retornaram imediatamente para a forma original. Então, sua figura ferozmente se abaixou, enquanto a antiga alabarda em sua mão era rápida para aquele Lúgio. Quando ele sentiu aquele vento vicioso de força em sua direção, os olhos apertados de Lúgio de repente se abriram, antes de gritar com lamentação, eu admito minha perda. Zumbido. Essa formidável borda de alabarda parou logo na frente da testa de Lúgio. No entanto, esse formidável vento de força ainda causou um arranhão no seu rosto, antes que o sangue fresco continuasse fluindo. Lindung olhou para Lúgio, que agora estava entrando em pânico, antes de dizer lentamente, saia da cidade da Grande Águia. Quando ouviu essas palavras, o rosto de Lúgio começou a contrair violentamente. Meio momento depois, ele finalmente acenou com a cabeça, com raiva. No entanto, quando ele tentou se levantar, um brilho malicioso e venenoso apareceu repentinamente em seus olhos oprimidos. Quando esse brilho venenoso apareceu, Lúgio levantou a mão de repente. Imediatamente, a área abaixo de sua palma realmente começou a se contorcer. Então, dezenas de minúsculos feixes de luz penetraram através de sua pele, antes que os relâmpagos se precipitaram em direção a Lindung. Fracamente, surgiu um cheiro de sangue desses feixes de luz. Evidentemente, eles estavam cobertos de veneno letal. Lindung, cuidado! Esse súbito ataque fez com que todos entrassem em pânico, quando Jiang Lei gritou rapidamente. Esse feixe de luz cresceu rapidamente dentro dos olhos de Lindung. No entanto, assim como eles estavam prestes a bater em sua testa, um fluxo de energia mental brotou por trás dos olhos do jovem. Buzz. Essas dezenas de feixes de luz se transformaram em agulhas venenosas, que eram tão finas quanto pelos de vaca, antes que eles passassem na frente de Lindung. Então, todos caíram no chão sem vida. Quando viu que seu último ataque furtivo havia falhado, o coração de Lúgio ficou gelado instantaneamente. Além disso, ele imediatamente utilizou todo o poder Yuan restante em seu corpo e tentou recuar. Zumbido. No entanto, desta vez, Lindung não lhe deu uma segunda chance. Enquanto ele avançava, um flash frio foi desenhado pela antiga alabarda em sua mão, antes que um relâmpago fosse rapidamente em direção ao braço de Lúgio. O sangue fresco jorrou, antes que um braço rasgado fosse destruído. Antes de Lúgio ter tido o tempo de gritar, aquela alabarda piscou antes que ele pesasse forte contra seu peito. Buzz-chh. Outro bocado de sangue fresco, cheio de seus órgãos internos triturados, foi cuspido, antes que o corpo de Lúgio fosse destruído. Então, ele aterrissou na área onde os membros do dojo marcial do Abutre Sanguinário estavam. Quando o corpo de Lúgio voou, Lindung fechou sua palma, antes que uma força de sucção surgisse. Então, ele sugou um saco Qianku localizado na cintura de Lúgio.
Uma vez que ele alcançou a palma de sua mão, ele sem cerimônia o guardou. Estrondo. Enquanto olhavam para aquele horrível lúgio, que bateu solidamente no chão, todos sabiam que, no futuro, o dojo marcial do abutre sanguinário não existiria mais na grande cidade da Águia.